Amém? A Bíblia diz, ali no Evangelho de Mateus, capítulo 20, a partir do versículo 1, que o reino dos céus é semelhante a um proprietário que saiu para contratar trabalhadores para a sua vinha. E combinou com eles pagar 1 denário por dia, que era o salário de um trabalhador, mais ou menos R$100 hoje. E na primeira hora do judeu naquele tempo, era 6 horas da manhã, a primeira hora era 6 horas da manhã. Na primeira hora estava aquela fila lá para trabalhar, né? E foram contratados, e o proprietário disse: vou pagar para vocês 1 denário. Quando chegou a terceira hora, que são 9 horas da manhã, ele encontrou, a Bíblia diz que ele encontrou alguns desocupados numa praça. E por que vocês estão desocupados? Vem trabalhar na minha vinha. Ao meio-dia, ou seja, às 6 horas, ele achou outras pessoas da mesma forma desocupadas e disse: vocês estão desocupados? Estamos. Venham trabalhar na minha vinha. Às 3 horas da tarde, ou seja, na 9ª hora do dia, a mesma coisa. Pessoas ele encontrou e contratou para a sua vinha. Quando chegou na 12ª hora, ou melhor, na 11ª hora, ou seja, às 5 horas da tarde, 11ª hora, ele viu os caras lá também desocupados. E disse: por que vocês estão aqui desocupados o dia todo? Ele disse: mas ninguém nos contratou para trabalhar. Ele disse: venham trabalhar, então, na minha vinha. E eu fico até pensando, até os caras colocar o uniforme, pegar os aparelhos para trabalhar, trabalharam 20 minutos. Acabou o dia, na 12ª hora, fala comigo, 12ª hora, a hora da recompensa. Na 12ª hora, foi a hora de acertar a recompensa do trabalho. E ele começou a acertar com os últimos, aqueles que trabalharam apenas 1 hora, e pagou para esses últimos 1 denário. E foi acertando com todos. Quando chegou nos primeiros pensou: bom, se ele pagou 1 denário por último, nós vamos ganhar 12 denários, né? Ele pagou 1 denário. Quando ele pagou 1 denário, esses primeiros ficaram reclamando, murmurando: como pode? Nós que trabalhamos o dia todo, vamos ganhar igual o que trabalhou 1 hora? E o proprietário disse: mas espera aí, quanto que eu combinei com vocês? 1 denário. Então eu estou pagando vocês 1 denário. Estou sendo justo com vocês. Acaso incomoda vocês eu fazer do meu dinheiro o que eu quero? Acaso incomoda vocês eu ser bom para com esse que trabalhou apenas 1 hora? E a Bíblia diz: por isso muitos, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Essa parábola nos ensina muitas coisas. A primeira coisa é que todos nós somos trabalhadores da vinha do Senhor. Amém? Não importa, querido, a hora que você chegou, você é trabalhador da vinha do Senhor. Amém? Não importa a hora que você foi chamado, você é trabalhador. Todos nós somos trabalhadores dessa vinha, e é um privilégio para nós trabalharmos na vinha do Senhor. Ah, pastor, a pessoa aceitou Jesus há 1 semana, já está trabalhando. Glória a Deus, porque todos são chamados para serem trabalhadores da vinha do Senhor. A segunda coisa interessante que esse texto nos mostra é que os trabalhadores da última hora receberam a mesma recompensa dos trabalhadores
da primeira hora. A mesma recompensa. Por quê? Porque o Senhor quis ser bom para com eles. E Deus, Ele vai ser justo para com todos e bondoso para quem Ele quer. Deus nunca vai deixar de praticar a justiça com você. Ou seja, no mínimo, todos nós teremos o que merecemos. No mínimo, todos nós teremos a justiça de Deus aplicada na nossa vida. Mas para alguns, Deus vai ser bom. E Deus tem motivos para isso. E quem somos nós para questionarmos os motivos de Deus? Às vezes nós ficamos incomodados porque algumas pessoas já estão sendo abençoadas e nós ainda não fomos abençoados. E amado, deixa eu falar uma coisa para você. Uma das coisas que mais atrapalham pessoas a serem abençoadas, a entrar no melhor de Deus, é uma coisa chamada ciúme e inveja. O ciúme, a inveja, impede muitas pessoas de serem abençoadas por Deus. E o pior, o ciúme e a inveja acaba afastando você daquilo que você queria que acontecesse com você, porque você só tem ciúme, só tem inveja daquilo que você quer. Então, nós devemos trocar o ciúme pela admiração, porque a admiração atrai, o ciúme afasta. Quando você admira alguém, mas alguém está sendo abençoado, alguém está crescendo, alguém está prosperando, ao invés de você sentir ciúme, você sentir admiração, você acaba atraindo aquilo para mim, para a sua vida. Porque nós atraímos aquilo que nós admiramos. E nós afastamos aquilo que nós invejamos. É melhor ter admiração do que ciúme. Se o cara está sendo abençoado, glória a Deus, que eu tenho que ter alegria, amado. Você tem que ter alegria quando vê alguém sendo abençoado por Deus. Ai, pastor, ele já tem algo que eu não tenho, mas a minha alegria é tão grande, eu me alegro por ele, eu me alegro pela prosperidade dele, eu me alegro pela felicidade dele. Amado, a alegria é de Deus, a alegria é um dom de Deus, a alegria mostra que você começa a admirar, e a admiração vai levar você no momento certo a receber aquilo que Deus pode te dar. Você está entendendo? Quando fala muitos serão os últimos, serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, é porque Deus tinha um motivo para isso. Tinha um motivo. Ai, pastor, aquele ladrão na cruz, né? O cara pisou na bola a vida toda, fumou maconha, prostituiu, roubou, fez de tudo nessa vida. Agora o cara está no paraíso. Aos 45 minutos do segundo tempo, o cara foi resgatado por Deus e está no paraíso. Deus decidiu. Quem somos nós para discutirmos com o juízo de Deus, o julgamento de Deus? A terceira coisa, e essa é muito importante, que ajuda você a compreender a segunda, e a viver a segunda, é que, preste atenção, querido, estar com o Pai é melhor do que a maior recompensa. Estar com o Pai é bem melhor do que qualquer recompensa. O que os trabalhadores da primeira hora precisam saber é que eles tiveram o privilégio de estar todo o tempo na vinha do Senhor. Amado, é bem melhor você estar todo o tempo na vinha do Senhor do que as recompensas, porque estar com o Pai é melhor do que estar em recompensa, ainda que a recompensa virá. Você está entendendo? Os caras não deram valor em estar na vinha do Senhor. Sabe, amado, quando eu falo os últimos serão os primeiros, é mais ou menos assim. Por exemplo, eu, 40 anos vivendo na presença do Senhor, eu já fui tão abençoado na presença de Deus, eu já tive tantas coisas vividas com o Senhor. Então chega o cara da última hora, eu passo ele na frente, eu coloco ele na frente. Sabe por quê? Porque ele precisa, é a última hora dele.
Ele precisa de uma recompensa para isso. Ele só teve 1 hora com o pai. Eu tive 12 horas, aleluia, na vinha do Senhor. Você pode aplaudir Jesus? Por isso, quando nós temos uma ótica correta do que está acontecendo, nós podemos tirar do nosso coração sentimentos ruins que acabam atrapalhando a nossa bênção. Amargura, ciúme, sentimento de inveja, todas essas coisas são sentimentos de pessoas que ainda não compreenderam o que é vida cristã. Que ainda não compreenderam. Então, eu preciso valorizar, amado, querido, preste atenção que eu vou dizer, nós vamos viver um tempo que multidões entrarão por estas portas, por essas e principalmente por aquela que nós vamos abrir ainda, amém, querido? Quem pode dizer glória a Deus? Nós vamos ter 5 vezes mais o povo que nós temos hoje aqui. Somos trabalhadores, quem sabe da 9ª hora, não sei, ou da 11ª hora, não sei, mas eles vão vir. Você que já está aqui, você tem que se alegrar com a chegada deles. Você tem que permitir que eles cresçam, permitir que eles prosperam e se alegrar com isso. Você está entendendo? E o quarto ensinamento, que é o que eu vou focar hoje. Na 12ª hora, ou na 12ª hora, a recompensa vem. Todos nós seremos recompensados. Quem pode dizer glória a Deus? Todos nós seremos recompensados. Todos os trabalhadores serão recompensados. Todos que trabalharam na vinha do Senhor será recompensado. Salmo 128 diz: feliz o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ele será um homem abençoado. Olha lá, ele será abençoado. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. A esposa dele será como uma videira junto à sua casa, frutífera. Os seus filhos como o broto da oliveira junto à mesa. Feliz é o homem que teme ao Senhor. Aleluia. Ele comerá do fruto do seu trabalho, será próspero e feliz. É promessa de Deus. Todos os trabalhadores da vinha do Senhor receberão da parte do Senhor a devida recompensa. A devida recompensa. E o que eu quero falar para vocês hoje é sobre um posicionamento que precisamos ter para receber a recompensa do Senhor. Algumas coisas que nós precisamos aprender. Sabe, amado, a Bíblia é um livro profético. A Bíblia tem direcionamento profético para as nossas vidas. E nós precisamos aprender esse direcionamento profético da Bíblia. Quando fala que na 12ª hora é a hora da recompensa, é porque isso tem um valor e tem uma visão profética para nós. A Bíblia fala que Jacó teve 12 filhos. 12 filhos. As 12 tribos de Israel. Jacó se tornou Israel de Deus. E os 12 filhos de Jacó se tornou as 12 tribos de Israel. A 12ª tribo era a tribo de Benjamim. E Benjamim aponta para nós um posicionamento para recebermos a recompensa do Senhor. A primeira coisa que nós encontramos em Benjamim é que Benjamim, ele trabalhou para a sua recompensa. Ele decidiu ser um homem abençoado, melhor assim. Ele decidiu ser um homem abençoado. No capítulo 35 do livro de Gênesis, conta a história do nascimento de Benjamim. Benjamim foi filho de Raquel. Benjamim foi irmão de José. Raquel, esposa de Jacó, teve 2 filhos, Benjamim e José. Quando Benjamim nasceu, Raquel morreu. Ali fala, né? Saindo-lhe a alma, porque morreu. As mulheres, as parteiras, colocaram o nome daquela criança de Bononi, filho
da minha aflição. Porque era comum colocar o nome da criança, assim, respeitando a circunstância que ela nasceu. E acabava dando o nome da criança com aquilo. Então, botou filho da minha aflição. Quando Jacó olhou, disse: não, ele não é filho da minha aflição, ele vai chamar Benjamim, filho da minha felicidade, aquele que está debaixo da minha mão direita, aquele que é abençoado. Você precisa decidir ser uma pessoa abençoada. Amém, amado? Você precisa decidir uma pessoa abençoada. Deixa eu te falar para você uma coisa, amado. Não são as circunstâncias que te definem. Quem te define é a palavra de Deus. É o que a palavra de Deus diz ao seu respeito. É isso que te define. No livro de 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10, fala da história de um homem chamado Jabes. E diz: ele foi o mais ilustre dos seus irmãos. A Bíblia diz que o nome dele era Jabes porque a mãe dele em dores deu à luz. Por isso chama Jabes, filho das dores. Mas a Bíblia diz que Jabes, por causa disso, invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimos, e os meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e me fizeres que do mal não seja afligido, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amado, Jabes era destinado a ser um filho das dores, mas ele decidiu: eu não vou ser filho da dor, eu vou ser um abençoado. Eu vou orar a Deus e Deus vai mudar a minha vida. Eu vou orar a Deus e Deus vai transformar as minhas circunstâncias. Eu vou orar a Deus e Deus vai me livrar das aflições. Eu vou orar a Deus e Deus vai ampliar o meu território. Eu vou orar a Deus e Deus vai me abençoar muitíssimo. Você precisa tomar uma decisão. Essa semana eu estava lendo no Facebook um post de um rapaz dizendo: eu sou um desgraçado, nada dá certo para mim. Fui tirar a carteira de motorista, não passei, e é a terceira vez que eu tento. Nada, não consigo trabalho, nem namorada. Deixa eu te falar para você uma coisa, amado. Não são as circunstâncias que te definem. Quem te define é o que a palavra diz ao seu respeito. Ou você confia na palavra, ou você confia na circunstância. Você está entendendo? Eu confio no que a Bíblia diz ao meu respeito. Eu declaro sobre a minha vida a bênção de Deus. Eu declaro que sou um homem abençoado por Deus. Ainda que eu não esteja vendo isto agora, ainda que eu não esteja vivendo isso agora, ainda que as circunstâncias ao meu redor só dizem o contrário, mas isso não define quem eu sou. Quem define quem eu sou é aquilo que eu acredito. E aquilo que eu acredito é o que a Bíblia diz ao meu respeito. E o que a Bíblia diz a meu respeito é que eu sou um homem abençoado, é que o meu território vai ser ampliado, é que eu vou ser muitíssimo abençoado por Deus. É o que me define, porque o que você se define é o que vai acontecer com você. Você está entendendo? É o que você define. Então tome um posicionamento. Eu não vou ser Bononi, eu vou ser Benjamim, o 12º filho abençoado. Você está entendendo? Aí sim, segundo posicionamento, você precisa trabalhar para ser abençoado. Você tem que estar na vinha do Senhor. Você precisa permanecer na vinha do Senhor.
trabalhar na vinha do Senhor. Você tem que ter o seu trabalho de fé, amado. A oração é um trabalho de fé. A oração é um exercício espiritual. A oração é você declarar em fé aquilo que você quer que aconteça na sua vida. Oração é trabalho. Eu tenho que exercitar a minha fé, declarar a minha fé, atrair as bênçãos de Deus sobre a minha vida através da minha oração. Olha o que diz sobre Benjamim agora no capítulo 47. Benjamim é lobo que despedaça pela manhã e comerá a presa à tarde, repartirá o despojo. Uau! Amado, declare isso sobre a sua vida. Ali fala que Benjamim é aquele que trabalhou para que outros pudessem também ter benefícios. É aquele que pela manhã vai lá e mata a presa. Ele usufrui dos benefícios do seu trabalho, mas ele também tem para quem dar o despojo. Amado, defina ser uma pessoa que trabalha pela sua fé, trabalha para ser abençoado, mas amado, o abençoado, ele se torna um abençoador, e é melhor ser um abençoador. Preste atenção nisso. É melhor ser um abençoador do que um abençoado, porque o abençoador é aquele que mata a presa de dia, e o abençoador é aquele que reparte à tarde. Eu tenho tanto para mim e tenho tanto para abençoar outros. Amém, amado? Por isso que Jesus disse, né, os trabalhadores da primeira hora não entenderam. Deus usou de bondade para com os últimos, porque os últimos precisavam da misericórdia e da bondade de Deus. Os primeiros não precisavam. Deixa eu fazer uma pergunta para você, amado, bem óbvia, e você vai me responder de forma bem positiva, eu tenho certeza disso. Você prefere precisar receber uma cesta básica, ou você prefere ser um doador de cesta básica? Então você quer ser um abençoador. Você quer ser usado, você quer trabalhar para que outros possam ser abençoados também. E isso é um privilégio, querido. É isso que é viver as bênçãos de Deus. Eu tenho tanto para mim, mas eu posso abençoar outros também, porque eu sou Benjamim. Eu mato a presa e divido despojos. Você está entendendo? As pessoas precisam mudar a sua forma de pensar. Ela acha que ser abençoador é prejuízo. O cara não fez nada, agora eu vou ajudar ele. Amado, é melhor ser abençoador do que precisar ser abençoado. É melhor você perdoar do que precisar ser perdoado. Muda, metanoia. É melhor dar do que receber, disse Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Por que Jesus disse isso? Porque aquele que dá é porque tem. Aquele que precisa receber é porque não tem. Eu sou perdoador. Eu não guardo amargura no meu coração. Eu não guardo sentimento ruim dentro de mim. Eu sou perdoador. Eu sou abençoador. Eu despedaço a presa. Eu sou Benjamim, o 12º filho. Você pode dizer glória a Deus? A terceira coisa, você precisa aprender a esperar o momento da sua recompensa. Por que Jesus começou a recompensar os últimos trabalhadores? Por que talvez, pastor Paulo, seja 40 anos, às vezes fica por último? Por quê? Quantos aqui conhecem a história de José? Que extraordinário José. José é o 11º filho. O 11º filho, José,
foi aquele que sofreu muito. José sofreu. José sofreu. José foi vendido como escravo, depois ficou na cadeia, mas José se tornou príncipe do Egito. Quando José veio a recompensa sobre ele, ele sabia muito bem por que ele estava naquela posição, e José entendeu o porquê de tanto sofrimento para chegar até aquele ponto, saído da sua casa com 17 anos de idade, dado como morto pelos seus irmãos. Seus irmãos falaram para o pai dele, para Jacó: José foi comido por um leão, aqui a roupa suja de sangue. Foi vendido para uma caravana de midianitas, depois parado na casa de Potifar, depois preso. Por que José sofreu tanto? Porque o 11º filho, ou seja, o trabalhador da 11ª, sofre tanto. Quando os irmãos de José chegaram até José, depois, quando José já era príncipe do Egito, o homem mais importante do mundo, do planeta naquela época, só abaixo do próprio faraó. Quando os irmãos de José chegaram na mesa, que José já tinha reconhecido que José era o príncipe do Egito, José falou assim para os seus irmãos: meus irmãos, vocês estão achando que foi vocês que me colocou naquela condição de sofrimento? Não foi por culpa de vocês, vocês apenas foram um instrumento de Deus. Durante todo o tempo, Deus estava trabalhando para o meu bem. Durante todo o tempo, Deus estava trabalhando para me colocar nessa posição, e eu saber o porquê que eu estou nessa posição. E é interessante que José mandou preparar uma mesa para os seus irmãos. E ali no capítulo 43 do livro de Gênesis diz assim: e apresentou-lhes as porções que estavam diante dele. José deu uma porção generosa para cada irmão. Porém, a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que as porções deles todo. E eles beberam e regalaram com ele. Uau! Eu quero ser profético para você agora. E eu quero que você pegue essa profecia em nome de Jesus na sua vida. Talvez você está com uma história de sofrimento, você está com uma história de luta até agora. Mas vai chegar a hora que você vai sentar na mesa, e a porção que Deus preparou para você é 5 vezes mais. 5 vezes mais. A geração de Benjamim, o trabalhador da 11ª hora, amado, é aquele que sofre, padeceu. A gente julga, ele estava na praça brincando. Não, ele estava sofrendo, ele estava lá pensando: o que eu vou fazer? Amado, Benjamim, pensa Benjamim, quando tiraram José dele, Benjamim já tinha uma história ruim, a mãe dele morreu no seu nascimento, então está aquele garotinho lá de 4, 5 anos, e vê seu irmão de 17 anos sumir. E ele não entendia, falaram: o leão comeu seu irmão. Aí chega um dia, ele senta na mesa e olha, depois, já José com os 39 anos, Benjamim já era um homem, ali olhando, admirado para o seu irmão mais velho, José, aquele que sofreu, aquele que padeceu, aquele que sofreu amarguras, mas ele sabia do propósito, ele conhecia o plano de Deus, ele sabia que Deus ia levá-lo para o intento, ele suportou a cisterna, ele suportou a prisão, ele não reclamou, ele não murmurou, ele não duvidou de Deus. Mas de repente está lá Benjamim olhando para José príncipe do Egito, uma roupa linda, joias, homem totalmente transformado, foi tanto transformado que os seus próprios irmãos não o reconheceram. Está lá Benjamim,
e vê cada irmão recebendo uma porção, uma porção, uma porção. De repente chega em você, meu amado, porque é você agora que Deus está falando, é sobre a sua vida que Deus está falando agora. Chega você e José apresenta 5 vezes mais uma porção. Por quê, amado? Porque tem gente trabalhando, e trabalhando muito, para que você seja abençoado. Louvado seja o nome de Jesus. Mais uma vez eu quero ser profético para você, e pega essa. Quando Elias estava para consagrar o seu substituto, ungir seu substituto, estava lá Eliseu, arando as terras do seu pai, e havia 12, eu disse 12 juntas de boi, e Elias estava na última junta, na 12ª junta. A Bíblia diz que Eliseu estava, né? Elias veio e lançou a capa sobre Eliseu. Eliseu sabia o que tinha acontecido com ele. Elias falou para ele: você sabe o que eu fiz com você, né? Você sabe. Ele disse: deixa ela beijar meu pai, beijar minha mãe, despedir da minha família. E Eliseu foi lá, quebrou a junta de boi, matou os bois. Ou seja, eu vou viver uma nova etapa na minha vida. Eu vou viver um novo tempo na minha vida. Amado, Eliseu foi o profeta da porção dobrada. Ele fez 2 vezes mais os milagres que Elias fez. Por quê? Porque a capa estava sobre ele, e deu sobre ele uma nova vida. Eu quero dizer para vocês agora aqui, profeticamente, tem muita gente aqui que vai entrar no novo de Deus. Tem muita gente aqui que vai entrar numa nova etapa. Uma nova etapa. Deus está lançando uma capa aqui hoje. E pega essa capa sobre a sua vida hoje. Um novo tempo.